Amém? Você está contente? Seu rosto sabe disso? É bom a gente lembrar o rosto às vezes, né? Fala assim, olha, rostinho lindo, aleluia. Você está contente, então por favor, coloca aí um sorriso de Gênesis a Apocalipse, porque Deus tem aumentado bênçãos, mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Salmo 115, 14 diz isso, que o Senhor aumente mais e mais. A gente não está no ano do mais e mais. Esse é o ano, esse é o tempo do favor sobre a nossa vida. Nós temos declarado mais e mais, e a palavra de Deus diz mais e mais de bênção sobre vós e sobre os vossos filhos. O que a bênção pode fazer? Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, e com ela não traz desgosto. Essa palavra desgosto também está ligada a trabalho forçado. Então se prepara para esse ano você viver a bênção do Senhor, coisas te alcançando. Quantos creem que enquanto você dorme Deus te acrescenta? É assim que é a vida do crente. Não, mas eu não estou vivendo ainda essas coisas. Só precisa essas coisas cair no nosso coração como verdade, sair pela nossa boca, porque a fé, ela vem no coração e ela sai pela boca. Você sabe que você fala o que você está crendo. Amém, aleluia. E quando eu digo que vocês são, que nós somos o povo mais feliz dessa terra, é porque eu creio no que as Escrituras dizem. Que Salmo 1 é uma verdade sobre a nossa vida. Nós não andamos no conselho dos ímpios, nós estamos plantados num bom lugar, e o fato de a gente estar aqui em um bom lugar, nós vamos sempre dar frutos novos todo mês, a Bíblia diz isso. Amém? Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos movidos por uma visão. Amém? E eu espero hoje, em nome de Jesus, poder falar um pouco a respeito da visão, porque eu não sei se às vezes você para pensar. Eu sei que quando eu cheguei no Verbo da Vida lá em Guaratinguetá, há alguns anos atrás, não me lembro quantos, mais ou menos 12, 13 por aí assim, 2012, mas faz a conta para mim, facilita aí, aleluia. 12, obrigado, aleluia. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, tá vendo? Não estou querendo fazer conta agora não, gente, de verdade, olha, chega de fazer conta, aleluia. Né? Chega a semana inteira fazendo conta. Agora eu quero só agradecer a Deus, louvar a Ele por aquilo que Ele está fazendo, até porque eu não sei quanto a você, mas eu decidi que eu vou viver o melhor de Deus, independente do preço das coisas. Hoje eu estava ouvindo o pastor José Roberto falando de manhã, e aí as coisas vão chegar até a nossa vida, porque nós chamamos a existência, e a gente não chama a existência o que a gente tem no bolso. Se a gente precisar, se a gente puder chamar a existência só o que a gente tem no bolso, então a gente não precisa de fé. E a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. É a vida de fé que agrada a Deus. Então a gente chama a existência, independente se o nosso bolso tem ou não. A gente vai viver o melhor de Deus nessa terra. Esse é o ano do mais e mais. E eu não estou falando isso para te animar, eu estou falando isso para te encorajar mesmo a crer no que a Bíblia diz. Amém? E eu sei que quando eu cheguei aqui, eu digo, nessa visão, há 12 anos atrás, o pastor José Roberto falava, você precisa pegar da visão, a provisão está na visão, a segurança está na visão, o poder está na visão. E a gente ficava pensando, meu Deus, o que é a visão? Como que pega essa tal visão? Que visão que é essa? Aonde que está essa visão? Que bexiga de raio de visão que é essa? Me ensina, pelo amor de Deus, porque se tem tudo isso na visão, é a visão que precisa estar clara a respeito de Deus para a minha vida. E eu sei que a gente vai sair daqui hoje com uma visão clara a respeito de quem nós somos, o que temos, o que podemos. Talvez a gente não chegue mesmo na sua totalidade, tudo que precisa para todo mundo, mas eu sei que a revelação das Escrituras, ela é progressiva. Até porque se Deus mostrar tudo para nós, hoje a gente se assusta. Por isso Deus disse para Abraão, rapaz, levanta daí, vai, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não ficou questionando, meu Deus, mas aonde? Eu não saio do lugar se o Senhor não me mostrar para onde é. Rapaz, você precisa primeiro ter a obediência de levantar e sair. E à medida em que você caminha, você vai ver essa revelação, as coisas de Deus são progressivas. Eu já disse isso. Se há 12 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, eu não queria nada de igreja, tudo que eu queria era sentar no banco do fundo, quando o pastor dissesse amém no final, eu já estava lá fora, aleluia. Se naquele dia que eu entrei na igreja, o pastor José Roberto olhasse para mim e falasse, rapaz, chegou o pastor de Moreira César, no próximo culto eu não voltava. Está comigo? Não voltava, ele estava grande demais para mim. Então a ideia de Deus é que a gente caminhe com Ele, a nossa estrutura seja mudada, nós sejamos fortalecidos, até para que a gente possa receber essa grandeza toda que Ele tem para nós.
Então, se não chegou algumas coisas ainda na nossa vida, saiba que é porque estamos sendo estruturados para poder receber. A Maria disse aqui, alarga a sua tenda. Para que alarga a tenda? Para que possa caber mais. Deus não pode, fica impedido de enviar mais enquanto a tenda não está alargada. E a tenda é alargada, gente, primeiro é aqui na mente, nas coisas naturais. Eu preciso primeiro crer que Deus tem o melhor para mim. Isaías 1,19 tem que se tornar uma verdade para a minha vida. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantos creem nisso? Está escrito. Está escrito, na mesma Bíblia que está escrito, o Senhor é o seu pastor, nada me faltará. Não é? Está escrito na mesma Bíblia que às vezes a gente vê escrito no muro aí, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a mesma Bíblia. Porque a gente às vezes tem força para crer em alguns versículos e não em outros. Põe aí para mim, Marcelo, por favor. Agora vamos imaginar que a gente estivesse lendo esse versículo pela primeira vez e se isso fosse uma verdade para nós. Salmo 23:1. Olha que interessante. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uau! Uau! Se a gente olha para esse texto e olha talvez para a nossa vida, a gente pode pensar que a Bíblia é mentira, mas a Bíblia é uma verdade. Como o Reagan diz nos livros dele, eu não creio em cura porque eu estou vendo alguém ser curado, eu creio em cura porque a Bíblia diz sobre cura. Eu creio em oração em outras línguas, não porque eu estou vendo alguém orar em outras línguas do meu lado, eu creio em oração em outras línguas porque a Bíblia diz sobre oração em outras línguas. Então eu creio que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, independente do que a gente está vivendo hoje. Isso é viver com base em uma visão e não com base em vista. Porque a visão, a diferença é enxergar as coisas como elas podem ser, e vista é enxergar as coisas como são. Deus não vive com base em uma vista, Deus vive com base em uma visão. Sabia que Deus não vê a gente como a gente é? Agora, mas Ele vê a gente como a gente vai se tornar? Por isso em Gênesis também, o verso 1 lá, diz lá, a terra estava sem forma e vazia, e Deus não disse, nossa, e agora o que eu faço? Ele disse o que Ele queria ver. A Bíblia diz, a terra estava sem forma e vazia, e Deus disse, Ele disse o que Ele queria ver, Ele não disse o que Ele estava vendo. É isso que a gente precisa aprender, a começar a dizer, a colocar a fé em prática, para dizer aquilo que a gente quer ver, e não aquilo que a gente está vendo. Nós somos chamados para viver uma vida de fé, e a fé fala o que crê, não o que vê. A gente vive por aquilo que a gente crê, não por aquilo que a gente vê. Amém? Está comigo? Eu contei para a Fabíola, acho que quinta-feira, uma história, que acho que está lá no blog do Verbo da Vida, que eles colocaram lá. Diz que o Walt Disney, né, quem conhece o Walt Disney? O Mickey, Pateta, aquela coisa, né, no Pato Donald. Ele planejou, né, criou na cabeça dele que ele ia fazer lá nos Estados Unidos, a Space Mountain, um parque temático lá. E aí eles começaram aquela construção, começaram aquelas coisas lá para fazer, e aí conforme o tempo foi passando, o Walt Disney morreu, e aí chegou o dia da inauguração desse parque, e aí a menina lá que foi discursar, né, ela disse assim, poxa, estamos felizes porque está concluída essa obra, o parque está sendo inaugurado, glória a Deus por isso, não sei nem se ela falou glória a Deus, sou eu falando agora, né, mas enfim, eu estou acostumado a dar glória a Deus que sai assim, né, aleluia, só sai o que está dentro, a boca fala do que está cheio, o coração, amém? E então ela deu graças a Deus mesmo, mas ela ficou um pouco chateada, e ela disse assim, que pena que o Walt Disney não está aqui hoje para ver a conclusão disso tudo. Então quando foi dada a oportunidade para a esposa, né, a viúva de Walt Disney falar, ela começou dizendo assim, eu quero corrigir essa moça que disse agora há pouco, porque ela disse que o Walt Disney não viu essa montanha. Deixa eu te dizer uma coisa, o Walt Disney viu essa montanha antes de todo mundo aqui, porque ele vivia com base em uma visão, e a visão é exatamente isso, é aquilo que nos move, que nos conduz, é aquilo que a gente vê como as coisas vão ser. Então o Walt Disney, mesmo morto, ele já, em vida, ele tinha visto aquilo mesmo não estando pronto. Quantos estão entendendo? Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, essa semana eu coloquei no grupo lá, do WhatsApp, uma foto, que estava até o Marcelo carregando aquelas placas, que são hoje as divisórias do nosso departamento infantil ali. Quando a gente recebeu aquela provisão, quando a gente recebeu aquelas placas, o terreno ali no fundo era só mato.
Tinha um complexo de bananeiras ali no meio daquele terreno, que deu muito trabalho, a gente passou um dia inteiro só para arrancar aquelas bananeiras lá. Arrancou o couro da mão aí do Lucas e do Carlos. Então assim, demorou 1 ano e pouco para ser construído aquele galpão ali no fundo, né, que hoje a gente chama de Maria Rosa, ou internacionalmente conhecido como Mary Pink. Demorou 1 ano e pouco para construir aquilo. Foi fácil? Não, não foi fácil. Todo sábado a gente estava aqui de sol a sol. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as coisas que aconteceram, as dificuldades não vieram para nos parar. Porque Deus já tinha anunciado lá, quando essas placas, essas divisórias chegaram, mesmo que era só mato lá no fundo ainda, Deus já estava anunciando: ei, veja isso pronto, porque eu já vejo. Eu quero que vocês vejam como eu estou vendo. E qual é o nosso trabalho então? Andar, ir em direção àquilo que Deus já disse que é. E não ficar, meu Deus, mas se Deus disse que vai ser, olha Senhor, quando o Senhor vai tirar as bananeiras? Não, não é o Senhor quem vai tirar as bananeiras, é você. Aleluia. Não é outro. Aleluia. Quantos estão entendendo alguma coisa aqui? Somos movidos por uma visão. E a visão, gente, ela é maior que nós mesmos. Eu vou provar essas coisas na escritura, tá? Pode ficar tranquilo. Isso aqui não vai ficar só na historinha do Walt Disney, não. Eu vou chegar lá na Bíblia para que a gente possa entender nas escrituras o que é realmente uma visão. Somos movidos por uma visão. Essa palavra movido significa provocado, inspirado, incitado, impulsionado. Somos movidos por algo. O que te move? O que te faz acordar todos os dias de manhã? Se for as contas para pagar, então as contas são a sua visão. Mas o que nos motiva todos os dias a acordar com um sorriso no rosto e render graças ao Senhor, não é as contas para pagar, mas é a vida que Deus colocou dentro de nós. Carregamos o Espírito Santo. Tem algo muito maior do que nós para a gente fazer, gente. E se é algo muito maior do que nós, não pode qualquer coisa nos parar. Pastor Humberto diz: quando a visão é clara, o preço nunca é caro demais. Rosana Lira teve a semana passada, se não me engano, ministrando lá em Guaratinguetá. Ela disse assim, que da visão, o dinheiro é a parte mais barata. Aleluia. Porque o mais caro da visão, que é a vida eterna, Cristo já pagou. Isso ninguém de nós tinha condição. Agora as outras coisas que o dinheiro pode comprar, isso é o mais barato. Aleluia. Está vendo como é que às vezes um download fica na cabeça da gente? Meu Deus, mas como que eu mais... Pastor, você sabe quanto custa as coisas que você está crendo? Não, tem coisa que eu não sei. Porque tem coisa que eu não quero saber mesmo. Porque eu não quero que o preço seja um impedimento para eu não crer naquilo. Sabe que quando a gente foi concretar ali no fundo, aquele negócio, a gente fez alguns cálculos e a gente comprou o concreto, né? O caminhão entrou aqui com aquela betoneira, aquele negócio para pôr ali, né? E aí quando o cara do caminhão, quem fez o cálculo foi os engenheiros da obra, aleluia, né? Eu estou livre dessa aqui, eu sou só nessa obra aí o ajudante, aquele que carrega o peso só. E aí, aleluia, glória a Deus pelos da fé, amém? Eu sei que daí a gente fez um cálculo, compramos uma quantidade de concreto, e aí quando o caminhão estava ali no fundo, ele começou a jogar, ele falou assim, vocês vão concretar tudo isso daqui? Aí a gente, ele disse, rapaz, não sei se vai dar não. Eu falei, lógico que vai dar, rapaz. Ó, às vezes a gente tem que calar a boca da incredulidade, porque dá trabalho andar em fé, e a gente fica lá se consagrando, confessando a palavra, para vir um e falar incredulidade, machuca os nossos ouvidos. Se esforça mesmo para andar em fé. Estava conversando, levando a Cris embora outro dia, né? Porque quando a gente vem orando, quando a gente vai embora, a gente vai, às vezes, na conversa. Aí ela estava falando que ela está no emprego novo lá, e alguém lá começou a falar um monte de incredulidade, daí ela estava falando, ai, Maria, agora eu entendo quando você corrigia a gente, porque machuca meus ouvidos ouvir incredulidade. Falei, eita glória, bem-vindo ao nosso mundo, né? Agora chegou a sua vez, tá bom? Chegou a sua vez de corrigir as pessoas que falam incredulidade do seu lado. Porque houve um tempo que tinha pessoas que achavam ruim com a gente quando a gente corrigia. Está aí o Marco falando, é verdade. Porque nas primeiras vezes que a gente conheceu ele, pensa que tudo que falava Maria, não, está errado, não sei o quê, né? Puxa, essa mulher só me corrige. Aí pensa que agora é ele corrigindo os outros, aleluia.
Chegou esse tempo de os seus ouvidos não são pinico para ficar ouvindo qualquer coisa. Então a visão precisa estar clara diante de nós. Como eu disse e repito, pastor Humberto Albuquerque, lá de Recife, que disse isso. Quando a visão é clara, o preço nunca é caro demais. A visão, ela tem o poder de fecundar, de gerar e então dar à luz. Não importa o preço que precisa ser pago, mas na visão existe provisão. Noé teve uma visão, Deus falou com ele, demorou 100 anos, gente, para construir a arca. 100 anos, mas o envolvimento dele com aquela visão fez com que ele e a sua família fossem salvos. Você acha que foi fácil para Noé? Talvez todos os dias, as pessoas dizendo para ele, rapaz, você é louco, você está construindo um negócio, para que serve isso daí? Não, eu vou pôr os bichos aqui dentro. Que mané bicho, como é que você vai chamar os bichos? Não sei, só sei que isso foi assim, aleluia. Seu trabalho é construir a arca, pôr os bichinhos para dentro de Deus. E se Deus falar e te der uma visão de algo que é impossível, e a sua família nunca vivenciou, parabéns, aleluia, bem-vindo à vida de Noé. Porque quando Deus disse para ele a respeito da arca, não tinha chovido na terra ainda. Você já imaginou construir algo que nunca aconteceu? Algumas ideias chegarem, mas você vai em direção àquilo porque você sabe que é a visão de Deus para a sua vida. Quando a gente tem uma visão, fica fácil escolher. A visão, ela promove com que a gente tenha uma vida fácil. E quando eu digo fácil, gente, eu não estou dizendo com falta de problemas, eu estou dizendo fácil de escolher as coisas do nosso dia a dia, porque a visão pode ditar aquilo que a gente vai definir como propósito na nossa vida. Abra comigo, por favor, um texto, das Escrituras, e a gente vai ler mais, mas para que não fique só nas minhas palavras, vamos ver o que a Bíblia diz. Hebreus, no capítulo 11, e o verso 24. Aleluia! Você está aqui? Você vai sair daqui hoje com uma visão clara a respeito do que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Hebreus 11, 24 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aleluia, o que é isso? Isso é uma visão. Quando a gente tem uma visão, fica fácil de escolher, eu disse e repito. Quem não tem uma visão, acaba escolhendo as coisas fáceis da vida, porque Moisés escolheu ficar lá com o povo, porque ele contemplava o galardão, ele não contemplava um prazer momentâneo, algo que poderia trazer para ele um refresco naquela hora, porque ele sabia o que ele deveria fazer, ele sabia o que ele foi chamado para fazer, ele sabia que precisava libertar um povo, ele sabia onde ele precisava estar, o que ele precisava fazer e com quem ele precisava estar e da maneira que tinha que ser. Êxodo, no capítulo 3, no verso 8 e no 17, foi quando Deus deu essa visão para ele, e olha o que a Bíblia diz assim, Deus falando para Moisés. Nos versos anteriores Deus disse assim, eu vi a aflição do meu povo, eu sei o que eles estão passando, e agora no verso 8 ele disse assim, por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir. Fala assim comigo, subir. Quem tem uma visão, está pronto para subir. Aleluia. Se você tem uma visão, se nós estamos envolvidos com uma visão, esteja pronto para subir. A visão vai promover em nós um desconforto de a gente ficar no mesmo lugar, porque a visão ela é maior do que nós mesmos, como já foi dito aqui nesse lugar. Se você recebeu algo de Deus, e é algo que o seu bolso pode pagar, é algo que a sua mente natural pode conceber, é algo que o seu intelecto pode raciocinar e fazer, saiba, não é a visão de Deus. Uma visão que o homem consegue fazer com a força do próprio braço, sem envolver fé naquilo, essa visão ofende Deus. Uau, que silêncio! A visão é que Deus dá para o homem é sempre maior do que o homem. E eu sei, porque todos os exemplos das Escrituras, quando Deus dá uma visão para o homem, a primeira coisa que chega para o homem é medo, pavor, como é que eu vou resolver isso tudo? É grande demais para mim. Mas graças a Deus que Deus conecta a esse homem pessoas, para que a visão seja cumprida.
Deus começa com um homem, mas ele termina com um time. Amém? Está comigo? Então continua aqui. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu e tantos zeus. E aí lá no verso 17 ele diz de novo: portanto disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ebuseu, e um monte, terra que mana leite e mel. Está comigo? É tanto eu ali que nem precisa. E eu acho que a gente precisa mesmo de um menos eu e mais ele. Amém? Porque a visão tem mais a ver com ele e menos a ver de mim. Porque quando eu estou envolvido com a visão, vai ser menos de mim e mais dele. Agora, o que ficou claro para Moisés é que Deus iria tirar eles ali. Quantos estão comigo? Agora, entenda uma coisa, não foi fácil para ele. Abre lá, Êxodo 3. Quando Deus disse isso para ele, Moisés, em Êxodo 3, no verso 17, ele lembrou de novo Moisés o que ele tinha dito: é uma terra que mana leite e mel, ou seja, não é essa terra aqui. Isso que vocês estão vivendo não é a vontade de Deus para vocês. Aleluia. Tem uma terra melhor para se viver, tem coisas maiores para chegar para a sua vida. É uma terra que mana leite e mel. E aí, ele disse isso no verso 8, disse isso no verso 17. Agora no verso 21, ele diz algo interessante. Ele diz assim: eu darei mercê, essa palavra mercê é favor, a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Quando sabe que a visão promove algo que faz com que a gente venha receber dividendos, receber provisão, receber coisas que a gente nem teria condição de ter, naturalmente falando. Aleluia. Deus disse para Moisés: Moisés, você não vai sair de mão vazia, cara. Verso 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimenta, das quais porei sobre vós e sobre os vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Aleluia. Despojar os egípcios. Aqueles que te oprimiam, agora vão te favorecer. Você precisa crer nas escrituras, gente. Tem gente trabalhando para depositar na sua conta. Eclesiastes 2:26 diz isso. Eclesiastes 2:26 diz assim: nada melhor para o homem do que comer, beber, fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Porque Deus dá o quê? Sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador ele dá trabalho para que ajunte e amontoe, para depositar na conta do justo. Você precisa crer que tem alguém trabalhando hoje para depositar na sua conta. Aleluia. Pastor, do que você está falando? A gente precisa envolver fé nas coisas das escrituras. Se na velha aliança, Faraó patrocinou Moisés desde o seu nascimento. Sabe por quê? Moisés foi o libertador do Egito. Quando Moisés nasceu, existia um decreto lá que era para matar todas as crianças. Você lembra disso, você sabe, você tem conhecimento das escrituras. Mas mal sabia Faraó, que quando a filha dele levou ele para o palácio, quando Moisés estudava as coisas do Egito, quando Moisés comia o melhor daquela terra, quando Moisés dormia no palácio, quando Moisés desfrutava da melhor cama, era Faraó patrocinando o homem de Deus para libertar o seu povo. Sabe que o dinheiro do sistema do mundo pode te patrocinar desde que o nosso coração esteja envolvido com a visão de Deus? Por que às vezes falta na nossa vida? Porque falta o nosso envolvimento com a visão de Deus. Porque muitos, quando pensam em dinheiro, pensam para chegar, receber, trocar de carro, trocar de casa e vivenciar um monte de coisa, e esquece da igreja, esquece dos irmãos, esquece do favor, esquece do propósito, esquece do chamado. Quando na verdade Deus disse para eles: vocês vão sair e não vai ser de mãos vazias, mas vocês vão sair com ouro, com prata, tudo dos egípcios. Você vai poder desfrutar dessas coisas, Moisés, você e o meu povo, mas acontece que é para você também me adorar no deserto. Esse ouro chegou na mão deles, que era para eles construir um templo para Deus no deserto. Até porque se a gente for ver o livro de Êxodo mesmo, no capítulo 5,
diz que o deserto era lugar de fazer festa e não era lugar de sofrimento. Êxodo capítulo 5, verso 1 diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Qual a ideia de Deus então? A passagem do deserto era para ser 11 dias. Deserto é lugar de passagem, não de moradia. Aleluia. Agora, quando Deus deu a visão para Moisés e ele caminhou em direção com essa visão, é lógico que algumas coisas se levantaram contra. Porque quando Moisés e Arão chegaram para Faraó e disseram: olha, vamos sair daqui, nós estamos indo para o deserto, adorar o nosso Deus. E a questão ali, gente, já não era mais Faraó e Moisés, a questão ali era Deus, Jeová, e os deuses de Faraó. Quem é mais poderoso? Quem tem direito a esse povo de Israel? Os deuses de Faraó para fazer aquele povo ser escravo, ou Jeová para que esse povo se torne meu adorador? Está comigo? Então Faraó, porque viu aquilo, é lógico, o diabo não vai ficar contente. Ou você acha que por que muita coisa se levanta contra a gente nesses dias? Porque estamos confessando o melhor de Deus para essa igreja, o melhor de Deus para a sua vida. Acabamos de falar bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. O diabo não vai ficar de braço cruzado e dizer: ai, nossa, deixa o Gels prosperar, tadinho. As coisas se levantam, porque quando Moisés saiu ali daquele lugar, Moisés e Arão falaram: Faraó, deixa a gente celebrar uma festa no deserto, tem que ir o povo embora. Falou? E saiu andando. Quando ele sai andando, Faraó disse: ah, é? Pois então agora esse povo está querendo fazer festa? Antes eu dava para esse povo a palha para eles fazer tijolos, agora nem isso eu vou dar, eles que vão ter que catar a palha para fazer tijolo, ou seja, veio mais pressão. Então, se está chegando pressão para a sua vida, isso é um bom indicativo de que nós estamos em direção correta à visão de Deus. Se pressão está vindo, é porque a gente está no caminho certo. Quando a gente jogava videogame, a gente lembra, se você está indo aqui, e está vindo inimigo, ali no fundo tem um chefão que você ganha, depois vem outro chefão, outra coisa. Se você está vindo para cá e está vindo os inimigos, está na direção certa. Agora, se você está jogando videogame, você está andando para o caminho de cá, não está vindo nenhum inimigo, pode saber, está na direção errada. Amém? Está comigo? Então, pressão vem, porque nós estamos no caminho correto. Pressão se levanta mesmo, por quê? Porque o diabo não quer o cumprimento da visão. E quando eu estou envolvido com a visão facilita a minha vida, a visão faz com que eu possa decidir as coisas de forma mais fácil. Quantos estão entendendo? Abra comigo então no livro de Lucas, no capítulo 10 e no verso 40. A visão dita o que fazer, a visão dita o que escolher, a visão dita onde você vai, a visão dita o que você compra, a visão dita o que você come. E parece autoritário, mas não é. Alguém que está envolvido com a visão não tem tempo para perder. Aleluia. Aleluia. Como eu disse aqui, eu falei já outro dia. Esse ano eu faço 44? 44 ou 43? 44? Nossa, vou beber água depois dessa. Eu achava que eu nunca ia esquecer quantos anos a gente faz, cara. Mas agora eu estou entendendo, porque é outro nível, né, cara? Porque assim, quando as pessoas dizem: quantos anos eu vou fazer? Eu falo assim: nossa, esse cara deve ser velho, porque ele é louco, ele não sabe quantos anos vai fazer. Eu esqueci mesmo. Então já deve ser outro nível, né? Então agora pensando, se eu vou fazer 44 anos, a gente já está na metade da vida. Aleluia. Então não tem muito tempo a perder. Eu não sei quantos anos você tem, se você tem 20, se você tem 40 já, você já está no mesmo saco, no mesmo barco que eu, viu? Aleluia. Como eu disse e repito nesse lugar, já não tem mais tabela de preço. Você já é avaliado por estado de conservação. Então agora, pelo amor de Deus, faça aí algo, corra a sua carreira, não perca mais tempo. E se a gente se envolver com uma visão, a gente vai saber o que escolher na hora certa, não vai ficar perdendo tempo escolhendo bobagem. Então Lucas 10:40 diz assim: Marta quis fazer algo para Deus que não era a vontade de Deus. Quantos estão comigo? Põe aqui para mim, Marcelo, está aqui, né?
Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Olha para você ver, a Marta estava ocupada com muita coisa, que não era o que Deus queria naquele momento. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Esse é o problema de quem está fora da visão. As pessoas que estão fora da visão de Deus, elas querem fazer você fazer a mesma coisa que elas. Por que você está indo lá naquela igreja? Por que você está fazendo tal coisa? Vem comigo, você não pode perder tempo lá. Era para você estar trabalhando. Eu não estou dizendo que trabalhar não é importante. Mas o que eu estou querendo dizer, quem não está com a visão clara do que tem que ser feito, acaba fazendo até para Deus o que Deus não quer naquele momento. E quando a visão é clara, a gente sabe exatamente o que fazer, quando fazer, com quem fazer e da maneira que fazer. E aí Jesus responde para ela, fala: Marta, você está ocupada demais com um monte de coisa que não era para estar ocupada, pelo menos não agora. Porque quando a visão é clara, a gente vai saber quando colocar as coisas, quando colocar cada peça no seu devido lugar. Como eu disse aqui outro dia, tem aqui, quem que sabe fazer bolo? Levanta a mão para mim saber. Pode ficar com a mão levantada para me olhar bem, aleluia. Brincadeira. Brincadeira, aleluia. Tem uns aí que eu já conheço, aleluia. É igual o Jó, né? Antes era só de ouvir falar, mas agora de conhecer, aleluia, de degustar, né? Então assim, quem tem a visão clara a respeito de uma receita de bolo, nem precisa ficar olhando no papel ali. Ele já sabe cada ingrediente, quando coloca, da maneira que coloca. Quem tem a visão clara, não fica enchendo linguiça. Está comigo? Porque, por exemplo, eu não sei fazer bolo, eu sei comer bolo, aleluia. E aí, eu sei que tem, por exemplo, uma quantidade X de ovos que tem que colocar na receita. Agora, a falta de ovo não faz com que eu coloque mais trigo e venha suprir a falta do ovo. Está comigo? Ó, já estou aprendendo, estou saindo do nível de nuggets na air fryer e entrando para um outro nível de fazer bolo, né? Aleluia. Então Marta aqui, ela estava ocupada demais com algumas coisas que não era para aquele tempo. Quando Jesus disse para ela: Marta, eu só quero uma coisa agora. Sabe que tem gente que tem faniquito? Quem já ouviu essa expressão faniquito? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso descobrir o meu chamado, eu sei, você está num lugar que nós vamos encorajar você a correr sua carreira, cumprir o seu chamado, e a gente não quer mesmo você só sentado no banco da igreja, porque ninguém tem esse chamado, não, eu fui chamado para sentar no banco, não, ninguém é assim no corpo de Cristo, no corpo de Cristo não tem verruga, amém? Aleluia, no corpo de Cristo todo mundo vai fazer alguma coisa, pouco amém, mas vai chegar em nome de Jesus. Mas eu sei que existe um tempo de preparo. Isso é o lema até do Rema. Tempo de preparo, não é tempo perdido. Às vezes, o que a gente precisa não é nem fazer para Deus, mas é sentar, ouvir, se preparar, se estruturar para depois fazer melhor para Deus. Está comigo? E aí, olha o que Paulo disse no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 e no verso 12. Quantos estão entendendo alguma coisa? Hoje é culto de ceia, aleluia. Nós celebramos a vida de Deus. Paulo diz aqui, 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu gosto de uma tradução que também diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo é necessário. Uau! Quando a visão está clara, nós sabemos exatamente o que é necessário para a nossa vida. Para a gente saber o que é necessário, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, e você não precisa me responder, você só reflita a respeito dessa pergunta. O que você fez na sua vida, nos últimos 12 meses, realmente era necessário? Os lugares que você foi, era necessário? As pessoas com que você esteve, os lugares que você frequentou, os livros que você comprou, as novelas que você assistiu, o filme que você viu, o tipo de associação que você fez, realmente era necessário para a visão celestial de Deus na sua vida, que é essa o que a gente vai dar conta diante de Deus naquele grande dia? Por isso eu disse, a visão dita aonde a gente vai, o que faz, o que compra, a visão simplifica a vida.
Se eu tenho uma visão, eu vou saber que esse tipo de filme não serve mais para mim. Se eu tenho uma visão, a visão facilita eu na hora de escolher um livro para ler. Eu não fico perdido. Paulo disse: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo é necessário. Tem coisa que eu não preciso. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por algumas coisas na minha vida que eu pensei, eu não precisava passar por isso. Aleluia. O silêncio me faz pensar que eu não estou sozinho nessa. Aleluia. Mas de vez em quando você dá uma risadinha aí, que daí pensa que é com o outro. Ai, pastor. Aleluia. Olha o que diz. Eu gosto de uma frase do pastor José Roberto, que eu não sei se foi ele que falou, mas como eu ouvi da boca dele, para mim foi ele que falou e está tudo certo. Aleluia. Ele diz assim: o urgente tem tomado o lugar do mais importante. Sem a visão clara, nós entregamos o que é mais importante para pegar o que é urgente. Aleluia. Pode ver, as pessoas escolhem o emprego, talvez algo que vai ditar a vida dela, por causa de pagar conta, de algo momentâneo. Quantos sabem que as circunstâncias são momentâneas? E tudo que é circunstância é passível de mudança. A única coisa que não é passível de mudança é a palavra, que a palavra é imutável. Está comigo? Eu vou beber água até para mim poder falar isso de forma mais doce. Quando a visão não é clara a respeito do que nós somos, o que temos, o que vamos fazer em Cristo, o que podemos a respeito da palavra, muitos escolhem se relacionar com outros, até casar, um casamento, um matrimônio, algo que é sagrado diante de Deus, ou com alguém para você passar o resto da vida, e a pessoa escolhe com base em uma carência. Pensa, gente, alguém para você passar o resto da vida. Ah, hoje eu estou carente. Ele nem é tão, sei lá, nem é bonito, né? Ele nem é tão crente, vamos dizer assim, melhor, né? Mas, né? Aleluia, fica assim, né? Fica melhor o crente. Ele nem é tão crente, mas afinal de contas, eu já estou com 30 anos. Nossa, eu vou ficar para titia. Quem disse? Quem disse? Eu não sei se você está rindo por causa do outro que não casou, ou pela desgraça que você já entrou. E às vezes não tem volta também, viu? Aleluia. Porque quem já casou já escolheu, lindão.Aleluia. Não tem mais volta. E agora está pensando, pastor, por que você não veio antes? Porque eu também não tinha uma visão, aleluia, claro. Então eu cheguei em Moreira César há 5 anos. Aleluia. Percebe como quando a visão não é clara, a gente corre um sério risco de errar? E quando a visão é clara a respeito das coisas, a visão simplifica a vida do homem. A visão, ela traz disciplina para a nossa vida. A visão, ela pode nos escolher até o que a gente vai comer e o que não comer. Aleluia. Se você tem uma palavra de que você vai alcançar o Brasil e as nações, e nós estamos debaixo dessa palavra, o verbo da vida vai para o Brasil e as nações. Quantos estão comigo? E você faz parte disso, então você deve cuidar de você mesmo para que você venha durar. Pouco amém, mas tá bom, eu sei porque esse é o tipo de coisa que a gente às vezes fica pensando, né? Aleluia. Eu vou te provar aqui nas escrituras como o urgente toma o lugar do mais importante, e isso é sério demais. Gênesis, no capítulo 25, no verso 31, dá uma olhada lá. Olha o que Esaú disse para Jacó. Disse Jacó, disse Jacó, né, para Esaú, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, que me aproveitará o direito de primogenitura? Aqui a gente sabe que Esaú estava com fome. Pensa o nível de fome que ele estava. Mas não era o nível de morrer, pode ter certeza, ele não ia morrer de fome. Ele só tinha ido caçar. Mas um desespero para comer. Um desespero para comer a ponto de que ele vendeu o melhor de Deus. Então, essa frase é uma realidade aqui na vida de Esaú, quando o urgente tomou o lugar do mais importante. Não, se eu não comer agora, eu vou morrer. Pode ser bucho, eu como até bucho pela fome que eu estou desesperado. Não, calma.
Se a gente esperar um pouquinho, a gente já vai tomar o café da comunhão ali no fundo. Eu vi as meninas preparando, eu tenho uma visão clara, aleluia. Eu vi pão com presunto, eu vi lá tomate, alface, eu vi bolo, eu vi torta de frango. Não vai embora sem passar ali no fundo. Amém? Aleluia. Agora, olha o que Deus pensa. Talvez você pense, mas ele só vendeu o direito de primogenitura. Para que serve? Naquela época, naquela cultura, valia muito. Valia muito. Olha o que Deus considera alguém que entrega o que Ele prometeu para a sua vida, como bênção, como favor, para qualquer coisa, por uma coisa momentânea, provisória. Hebreus no capítulo 12 e no verso 16, diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Eita, glória! Olha o que Deus disse. Aquele homem que, ele só vendeu o direito de primogenitura. Deus considerou esse homem impuro e profano. Vou te dar a definição dessa palavra, impuro e profano, para que a gente venha ter uma noção da grandiosidade do que Esaú fez, quando ele trocou o urgente pelo mais importante. O contrário, não sei, mas você entendeu, né? Bem, é o contrário, né? Trocou o urgente pelo mais importante, tá certo agora? Quem entendeu, levanta a mão. Aleluia, obrigado. Eita, aleluia. Porque daí eu preciso ser intérprete de mim mesmo, aleluia. Mas você está entendendo, né? Volta aqui, meu pai. Nem haja algum impuro ou profano. Essa palavra impuro significa, no original do grego, é a palavra pornos, que vem até de pornografia mesmo. É prostituto, aquele que se vende. Meu Deus do céu. A palavra profano no grego é bebelos, que significa fácil acesso, não santificado, incrédulo. Então alguém que vende a bênção, alguém que não tem a visão clara, que troca as coisas de Deus facilmente por prazeres momentâneos, ou por qualquer outra coisa, para poder satisfazer ali alguma coisa, a Bíblia considera essa pessoa como impuro ou profano. E aí eu já falei o significado dessas palavras, dá para a gente ter uma ideia do peso que é. Por isso, quem tem a visão clara, fica fácil de escolher. A visão, ela facilita a nossa vida, porque é fácil da gente escolher as coisas para nós. Por isso, quando a gente fala, pega da visão, o poder está na visão, leia os livros, escute ministração do verbo da vida. Então você quer dizer que nas outras não tem coisa boa? Não, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos uma visão e o poder está nessa visão, e se a gente não pega dessa visão, é como se a gente está em um corpo querendo receber de outro. Não existe isso. Amém? Está comigo? Porque lembra, a Bíblia diz assim, que o óleo escorre do cabeça, escorre para a barba de Arão, e da barba ela chega para o corpo. Se você faz parte de um ministério, por exemplo, você tem que saber que aquilo que está sobre o cabeça é o que escorre sobre o corpo. Se você está num lugar que crê em cura divina, o dia que chegar, o dia mau, pode saber que nós temos um porto seguro e um lugar de segurança para crer em cura. Agora, se a gente está num lugar que o cabeça crê que o próprio Deus coloca doença nos outros para ensinar, eu vou pedir para quem num momento de dificuldade? Tanto fica fácil escolher quando a gente tem uma visão, que o próprio Moisés, a gente leu lá, ele preferiu ficar junto lá com o povo hebreu, mesmo que fosse dificultoso no momento, mas porque ele contemplava o galardão. Quem não tem a visão fica aqui, quer saber, passar dificuldade nesse lugar, eu vou voltar para o palácio e o povo que se lasque. Imagina a conta que Moisés ia ter que pagar no céu quando ele chegasse. Pensa. Aí que agora a gente está pensando em Moisés, né? Mas você já pensou quantas vidas vão ser alcançadas através da sua vida? E se você decide não ir para esse lugar e não o cumprimento dessa visão, eu não quero nem saber a conta que você vai pagar, porque eu não vou pagar essa conta. Como eu tenho dito nesse lugar,
As coisas não têm livre-arbítrio, tudo que a gente chama, elas chegam. Para mim, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque é o mais claro para mim. Houve um tempo nessa igreja em que a gente confessava, os músicos, a gente vai ter uma banda, e vai ser assim, vai ser assado e tal, aquela coisa. E quantos sabem que os instrumentos chegaram primeiro do que os músicos? Quem lembra quando não tinha nem esse palco, a igreja era virada ainda, a gente já... O que nos fez colocar aquela bateria naquele canto ali foi uma visão. Aí você pode pensar, não, mas pastor, mas para quê? Se nem tem o baterista ainda, se a gente nem tem a banda, mas a visão precisa ser concluída, a visão precisa estar clara diante de nós. Então a bateria, o lugar dela é ali, então ela já vai ficar ali, porque ela não tem escolha. Agora o baterista tem a escolha, o livre-arbítrio de não estar no lugar dele, e o não cumprimento daquilo que Deus chamou ele para fazer. Mas como eu tenho dito nesse lugar, eu não vou dar conta da bateria. E nada contra os bateristas ou os músicos, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou usando isso como exemplo, amém? Assim como eu não vou dar conta do violão, não vou dar conta do baixo, não vou dar conta de outros instrumentos que estão chegando. Mas sabe que não vai ficar só nesses? A gente ainda está querendo para o violino, o teclado, que até já tem. Mas cadê o tecladista? E eu não quero falar isso para te trazer um peso ou preocupação, não é isso não, mas é só para a gente trazer a seriedade do que é as coisas. A gente tem que ser inspirado para viver a vida de como Deus nos vê. Eu anotei uma frase que eu acho que foi o pastor José Roberto que disse, ele disse assim: como Deus te vê, deve te inspirar, e não a situação atual. Aleluia. O que te inspira? Provérbios 29, 18. Põe aí para mim, Marcelo, por favor. Aleluia. Não havendo profecia, ou em outras traduções, visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A versão, a mensagem desse texto também diz assim: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Aleluia. Então, as pessoas tropeçam em si mesmas, porque não conseguem ver o que Deus está fazendo, não conseguem ver aonde tem que ir. Quando a gente tem uma visão, a visão, gente, ela nos dá um destino. E quando a gente tem um destino, a gente sabe qual caminho pegar. Não é isso, quando a gente vai para Ubatuba, a gente não sabe qual caminho que pega. Ou a gente vai ali pela Oswaldo Cruz, Taubaté, ou vai ali por Cunha. Ah não, eu quero ir lá por São José dos Campos e descer a Tamoios, para chegar em Caraguá, depois de Ubatuba. Pode também, está tudo certo. O que eu quero dizer é, quando a gente tem uma visão, a visão nos dá um destino. E o destino, quando a gente tem um destino, a gente sabe o caminho que pega. Talvez muitos não estejam sabendo o que foi chamado para fazer, não sabendo onde começar, como fazer, simplesmente porque não se conectou a uma visão. O dia que a gente se conectar a uma visão, essa visão vai deixar claro para você o que você precisa fazer. Aleluia. Nós temos uma visão. Abacuque, no capítulo 2 e no verso 2 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Foi essa palavra que nos inspirou a colocar aquela placa para lá de fora. A gente colocou essa placa aí, acho que o mês passado, se eu não me engano, isso, né? Mês passado, pensa. E a gente vai fazer, no final desse ano, 6 anos nesse lugar. Eu sei que algumas coisas aconteceram, as pessoas até perguntavam: por que a gente não coloca uma placa lá na frente? Eu falo assim, porque a igreja não é franquia de coisas. A gente precisa se estruturar dentro primeiro, para depois querer colocar a carinha para fora. A vida do crente é assim, sabia? 2 Coríntios 5,17 diz que a gente foi feito nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. A versão, a mensagem desse texto chega a dizer assim, que a gente foi feito novo, de dentro para fora. Por isso a gente nunca pensou em placa antes, porque primeiro a gente precisa saber quem a gente é, nos estruturar por dentro, para depois
realizar para Deus. Por isso, chegou o tempo, Moreira César, de você pôr a carinha para fora, porque agora você sabe o seu chamado, sabe o que você tem que fazer. Aleluia. Como eu disse e repito, já falei aqui nesse lugar, quando a gente chegou aqui, meu Senhor já estava, né, no meio da igreja, ele passeava, eu sei disso, mas era interessante porque quando eu cheguei aqui, era eu, a Maria e mais 5 pessoas ou 4, eu não me lembro, nesse salão todo. Não tinha esse palco, não tinha essa parede, não tinha, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, tinha, mas não tinha nada, né, mas tinha uma visão. Eu não comecei a correr hoje. Então essas coisas que a gente está vendo no lugar hoje, eu já corri há 5 anos atrás. Eu não faço festa hoje. A festa que a gente faz hoje é aquilo que a Maria disse, é pelo estacionamento ali da frente que vai sair. A festa que a gente faz hoje é pela ampliação do departamento infantil, pelo melhoramento das coisas ali no fundo. É para isso que a gente faz festa, por uma visão que ainda não se cumpriu, que tem coisas para acontecer. E aí eu sei que há 5 anos atrás a gente conseguia fazer tudo sozinho. Eu falei para algumas pessoas outro dia que eu me sentia como se eu estivesse num carrinho de lanche. Era eu ali na chapa fazendo, eu com a touquinha, um boné, né, perto da vida, lanche ali. Eu mesmo conseguia fazer, eu colocava no saquinho, recebia, a Maria entregava, era tudo ali. Só que hoje o carrinho de lanche cresceu. Não se consegue mais uma pessoa só fazer tudo sozinho. Hoje precisa de mais gente trabalhando nesse salão. A chapa pode estar quente ainda, aleluia. Só que agora a chapa tem que ser maior porque tem mais lanche para fazer. E agora se coloca no meu lugar. Quantas necessidades? Eu quero ser maionese, eu quero ser ketchup, eu quero com maionese, mas sem o amor estar. E tem que estar pronto para atender todas as necessidades. Quantos estão comigo? E aí é lógico que precisa de gente. E gente qualificada. Por isso essa gente vai estar uniformizada. Por isso um ambiente de uma lanchonete maior vai precisar de alguns alvarás que o carrinho de lanche não tem. Azulejo até o teto, vai precisar de alvará de funcionamento, vai precisar de uniforme. Faz parte da nossa visão a excelência. Por quê? Porque faz parte da Escritura. Deus é um Deus excelente. 1 Timóteo 1,3 diz: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E se é uma excelente obra, precisa de pessoas excelentes. Então, quando às vezes a gente exige talvez alguma coisa, não é porque a gente é exigente, é a Bíblia que é exigente, a visão é exigente. Ela exige que a gente venha sair desse lugar mesmo de comodismo, desse lugar de mornidão e avance para aquilo que Deus tem. Não é confortável mesmo ir em direção à visão de Deus, mas é glorioso, é magnífico, é maravilhoso. Por isso Deus disse para Abraão em Gênesis 17: Abraão, menino, rapaz, aleluia, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeito não está ligado à falta de defeitos. Essa palavra perfeito no original ela significa completo, sem falta de nada. Abraão, anda comigo, pega essa visão, Abraão, e você vai ser completo. Você não precisava ter feito Ismael na escrava. Se você andar comigo, o que está em mim vai ser seu, e eu vou fazer uma aliança com você, e tudo que você precisa está nessa visão que você está se inserindo, envolvido agora. Existe provisão na visão, existe segurança na visão. Eu vou te provar isso pela Bíblia. Abacuque 2:2, na versão a mensagem 2:3, olha o que diz: e o Eterno respondeu: escreva isto, escreve o que você está vendo. Então a visão ela precisa estar clara e precisa ser passada. Escreve o que você está vendo. E aí, olha como ele diz: escreva isto em letras blocadas e bem grandes, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Essa mensagem é um testemunho de algo que está para acontecer. Ela aguarda ansiosamente algo que está por vir, mal consegue esperar e não mente. Se parecer que está demorando, espere, já está a caminho e vai chegar na hora exata.
Se parecer que está demorando, espera mais um pouco, porque já está a caminho e vai chegar na hora exata. De repente você vai escutar na sua porta: correio, Mercado Livre. Ou então quando você está com fome, chama uma pizza, aquela buzina que talvez te atormenta no trânsito, mas de repente vira o som de uma trombeta, aleluia, quando você está em casa, não é? Bibi, ai, chegou, aleluia. Interessante que é o mesmo som que te atormenta no trânsito, mas quando a visão é clara de algo que está para chegar, você cria expectativa daquilo e já consegue até salivar, até com o barulho da buzina. Então quando a visão está clara, até o som para nós é claro. As músicas falam a respeito da visão, músicas brotam dentro de nós a respeito da visão, a respeito de, não da vista, daquilo que eu estou vendo, mas a respeito de uma visão, aquilo que eu quero ver, de como vai ser. Aleluia. Não sei quanto a você, mas esse é o ano do mais e mais, e nós vamos viver o mais e mais de Deus para a nossa vida, amém? Aleluia. A visão, ela traz identidade. 1 Coríntios 1,10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. O que é divisão? Senão duas visões. Não pode um povo avançar, crescer, se existe duas visões, se cada um fala uma coisa. Por isso a importância da unidade. Eu não tenho tempo para ir lá, mas eu aconselho você a dar uma olhada no livro de Gênesis, no capítulo 11, quando Deus, o próprio Deus, desceu lá para ver aquele povo que estava construindo a Torre de Babel, e disse: ei, esse povo, ele está junto, eu sei que é para fazer algo errado, mas eu preciso intervir, porque mesmo para fazer algo errado, eles se juntaram, e quando um povo se junta, nada é capaz de parar esse povo. Se todo mundo estiver falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, nada vai ser impossível para nós, nada vai parar a gente. É como a Maria disse, a pizzaria que se cuide. Porque eu não sei quanto a você, eu gostei do brinquedinho que tem ali para as crianças lá no fundo. Rapaz, já está pronto, é só pegar. Quer o que, Senhor? Que eu dê 7 voltas e no 7º dia dê 7 voltas e grite ainda? Você está pronto para fazer algumas loucuras a respeito da visão? Aleluia. Ai, para que isso? Por que ele corre? Porque Deus disse que precisa de uma expressão daquilo que a gente crê. Nós precisamos expressar mesmo aquilo que a gente crê. E como que a gente expressa? Correndo, falando, se alegrando. Então você pode pensar, eu também, quando eu cheguei nessa igreja, eu achei loucura os outros correr. Mas eu decidi, eu pego dessa visão, porque se o poder está nessa visão, se eu sei que algo acontece, o que eu preciso fazer para que as coisas comecem a funcionar na minha vida? Porque eu já era crente há muito tempo, mas algumas coisas não estavam funcionando. Então quando eu vi que a alegria do Senhor é a minha força, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso rir, então aleluia, eu vou rir. Mas eu nunca fiz isso, e daí? Por isso que não deu certo, porque nunca fez. Se estivesse fazendo, já estava dando certo. É para isso que você veio para cá, para fazer o que você nunca fez, e para dar certo onde nunca deu. Como eu disse, eu falo e repito, se você veio para esse lugar, achando que você não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Uma vez alguém me disse aqui nesse lugar: pastor, você precisa entender que aqui não é Guará, as coisas são diferentes. Eu não vim aqui para ser a mesma. A gente não veio aqui para brincar de igreja, mas para fazer a palavra de Deus funcionar. Aleluia. E aí você pensa, para que correr essas coisas? Quando sabe que chega carro novo, aleluia. Aí o cara compra um carro novo, você não sabe por quê. Paga uma conta, é promovido no trabalho. Acho que eu até fiquei com vontade de dar uma corridinha também. Por que não vai? Porque a religiosidade para. A religiosidade faz a gente acreditar que é bobeira. Então sai que é sua, Tafarel, fica aí. Ou não sai, Tafarel, né? Fica parado, aleluia. Aleluia. Meu Pai do céu. Eu me lembro que eu fui celebrar um casamento, que é o da Amanda, que está ali na câmera. E aí foi 2022, Amanda? Faz um joia para saber. 2022? Pronto. E aí na época eu não estava usando óculos ainda, mas algo já dizia que eu precisava, né?
a visão minha estava turva. E essa é interessante a gente saber se a gente está na visão ou não. Um dos sintomas de cegueira, eu estava vendo, é visão turva. Se tudo que é dito nesse lugar, a gente ainda vê embaçado e não acredita muito, pode saber, não pegou da visão. Aleluia. Ai, pastor, quando você fala em crescimento, quando você fala em aumento, que a gente ainda vai comprar coisas que a gente nem pode, isso para mim não é muito claro. Eu sei, não pegou a visão, tá? Isso é sinal de cegueira. Aleluia. Sinal de cegueira também é dor recorrente na visão. Tudo que fala de aumento, tudo que fala a respeito da visão dói. Ai, pra quê? Sinal de cegueira. Incapacidade de ver formas, visão noturna ruim. Isso é sintomas de cegueira. Mas para quem tem uma visão, pode estar maior escuridão, pode não ter nada no ambiente. Ainda assim, eu corro e me movo em direção àquilo porque tenho uma visão clara. Vocês estão entendendo alguma coisa? E aí, deixa eu contar do casamento. Eu me lembro que eu cheguei lá, e aí, tava tenso assim, porque eu também não tinha celebrado um casamento. Acho que eu tinha celebrado um ou dois, eu acho, não lembro assim. Quem tá querendo pra casar aqui? Só levanta a mão, não fica com vergonha. Eita, glória, isso aí, tá? Uma, duas, aí. Não fica com vergonha não, essa é a sua chance, aleluia. Que a boca fala do que tá cheio o coração. Agora, olha só que interessante, eu me lembro que eu cheguei lá, e aí, eu fui conversar com a moça, né, lá que é... Eu não sei como é que chama aquelas moças que ficam ali com aquela lista, um monte de coisa, e ela sabe. Cerimonialista, obrigado. E aí, eu tava ali, né, falei, moça, me ajuda aí e tal, como é que vai ser, essas coisas assim. Ela falou assim, não, tá tudo pronto já, tá tudo feito. Pega essa lista aqui e olha pra você ver como é que vai ser, as músicas, quantas são, como é que vai ser, tal. Quando eu olhei aquela folha, as letras eram tão pequenas que eu falei, moça, eu não tô enxergando. Porque na época eu tava sem óculos ainda, né. E aí eu falei assim, moça, eu não consigo ler uma palavra dessa lista. Aí ela disse assim para mim, não, fica tranquilo, eu vou ficar perto de você, eu vou ficar ali mais ou menos na sua direção, daí eu vou guiando você das coisas que daí você vai saber. Se você não tem uma visão clara, fica perto de quem tem, que vai estar tudo certo. Vou te provar isso na Bíblia. Andar perto de quem está cumprindo uma visão, quem está inserido num propósito, numa visão celestial, traz provisão e segurança para a nossa vida. Jeremias 29:11 diz assim, quem sabe dos meus planos sobre vocês sou eu mesmo, são planos de bem e não planos de sofrimento. Eu darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Aleluia. Aleluia. Eu já estou encerrando já, de verdade. A gente já vai lá tomar um café junto, mas antes deixa eu contar para você algo a respeito da visão. E aí você dá uma olhada aí do lado, vê se essa pessoa que está aí do seu lado está andando na visão, está inserido num propósito divino, porque se não, é perigo, mas se tiver, pode saber que essa pessoa está trazendo segurança para a sua vida. O que Paulo disse em Atos 26:19, ele disse quando ele estava diante do rei, ele disse algo muito interessante, que ele disse assim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão. Você pode repetir algo comigo? Fala assim, eu não serei desobediente à visão celestial. Claro que não foi tão simples para Paulo. Algumas coisas aconteceram na sua jornada, mas fato é que porque ele tinha uma visão clara, ele sabia o que decidir e como fazer. Em Atos, no capítulo 11, no verso 27 e 28, não precisa abrir lá, mas aparece um profeta lá, sabe aqueles profetão mesmo, tipo, aleluia, 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 daqueles que quando passa perto da gente, se tiver alguma coisa errada, você já pede perdão, porque ele já vai passar um radar, já vai sacar tudo, aleluia, né? Porque eu já vi, tem gente também que às vezes quando quer uma profecia, fica andando na frente do profeta também, deixa eu ver se tem uma palavra aí para mim. Quando eu tinha as lojas lá em Guará, eu me lembro que eu sentava ali às vezes, quando eu já tinha feito algumas coisas, estava lá trabalhando, e aí esperando às vezes o cliente entrar, e eu pegava a minha Bíblia e ficava lendo, e aí eu me lembro que tinha gente que às vezes entrava e falava assim, nossa, você está lendo a Bíblia? E falava assim, tira uma palavra aí para mim. Eu falei, que? Tira uma palavra para mim? Sabe, parece assim que é caixinha de promessa, parece que é um papagaio que ele vai assim,
Quem vive com base nesse tipo de coisa corre um sério risco de errar. Porque como o pastor José Roberto já disse, né? Esse programa de rádio tem lá, parece que só tem caixinha de promessa, né? A pessoa liga lá na rádio e fala, tira uma palavra aí pra mim. Aí vem lá uma palavra assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ai, acalentou o meu coração. Aí até o pastor falou assim que vai criar uma caixinha de exortação, né? A hora que vai sair lá, a cara dele, ele falou assim, vai assim, hoje morrerás. Ai, Senhor. Aí ninguém quer, né? Então, esse profeta apareceu lá, a Bíblia diz assim, Atos 11, 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito. Pega isso, pelo amor de Deus. Algumas coisas a gente vai entender pelo Espírito, não vai ser por aqui. Por isso a Bíblia diz no livro de Hebreus, pela fé entendemos que o universo foi formado. Então esse profeta apareceu lá, e ele disse assim, rapaz, vai ter grande fome nesse lugar, vai acontecer um monte de coisa, como houve antes nos dias de Cláudio, a gente precisa enviar provisão para um lugar lá. Então eles enviaram Saulo e Barnabé para um canto. Então aqui a gente já vê a operação desse dom profético na vida de Ágabo, falando para a igreja, e a igreja até se moveu em direção àquela profecia, aquelas coisas, e deu tudo certo. Então aquele profeta ganhou até uma credibilidade das pessoas. Está comigo? Acompanhando? Então, no livro de Atos, no capítulo 20, a partir do verso 22, a gente vê ali que Paulo, já cumprindo o seu chamado, falando para as igrejas, ali nesse contexto ele chama os ministros, né? Ali a primeira reunião de ministros, primeira conferência de ministros ali, e aí ele chama os ministros de Mileto, e aí no verso... Obrigado, Ronaldo. Se você ficaria tão animado com o cumprimento do seu chamado e com essa visão celestial, se tudo o que te esperasse no seu chamado fosse cadeias e prisões. Graças a Deus que Deus não falou isso para mim quando eu vim para Moreira César, né? Assim, Romeu, para Moreira César, que tudo que você vai ter lá esperando são cadeias e prisões. Não. Mas Paulo, ele, por ter a visão clara, ele sabia o que ele tinha para fazer, ele não se desanimou com aquilo. Tanto é que em Atos 26 a gente viu que ele disse isso para o rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. Está comigo? Então, depois que o Espírito tinha falado com ele que o que estava esperando ele nas cidades era cadeias e prisões, lá em Atos 21, olha o que aconteceu. De repente apareceu de novo lá aquele profeta, o Ágabo, que era um profeta que as pessoas deram crédito para ele, porque, rapaz, esse cara aí, cada enxatada é uma minhoca. Quem já viu gente assim? Falou é batata, algumas expressões assim, né? E aí esse profeta apareceu lá. Atos 21, 10 diz assim, a gente vai ler até o 13. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, aí ele amarrou assim, né, os pés e as mãos com o cinto de Paulo, declarou isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém.
Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Uma visão clara a respeito do que Deus chamou ele para fazer. Muitos não estão sendo guiados pela visão celestial, mas por aquilo que profetas dizem e coisas acontecem. Vai, profeta, tira uma palavra aí para mim, fala alguma coisa. Ei, na nova aliança, o profético, ele vai falar a respeito do que o Espírito Santo já testemunhou no seu coração. Porque se um profeta se levantar aqui agora e assim diz o Senhor, Ronaldo, isso, significa que o Ronaldo não está ouvindo Deus pela palavra. Porque às vezes a gente vai na igreja com essa expectativa: não, eu queria que o profeta falasse comigo, eu queria que ele descesse, que ele girasse no manto e falasse algumas coisas comigo. Ei, se o profeta não fez isso ainda para você, significa que você ainda está dando ouvidos para a palavra. Aleluia. E Paulo disse: nada vai parar a visão celestial, nada vai me parar. Porque as pessoas, quando ouviram aquilo, falam: Paulo, não vai, pelo amor de Deus, você vai morrer. E ele disse: ei, vocês não entenderam ainda a visão? Eu estou pronto até para morrer, o Espírito já falou comigo. A mesma coisa que Pedro, porque Pedro que deu uma dentro. Não, eu sei, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: beleza, olha, deu uma dentro, hein, parabéns. Não foi carne e sangue que te revelaram. Aí se acha, aí agora já quer dar profecia. Aí Jesus disse: não, é preciso que eu morra e depois de 3 dias ressuscite. Aí Pedro fala: não, pelo amor de Deus, não deixe acontecer isso com você. O que Jesus disse? Arreda de mim, Satanás. Está clara a visão de Deus para a minha vida, eu preciso passar por isso. E não vai ser um desconforto que vai me tirar da visão. Esse que é o problema. Às vezes, por causa de algum desconforto que as pessoas têm, não querem ir em direção à visão. O diaconato pode vir aqui com a ceia, que a gente já vai servir. Já estou encerrando de verdade. Aleluia. Quantos estão prontos para o cumprimento da visão? Se alguém está na visão, a visão traz provisão. Ao passo que alguém fora da visão se prepara para, se alguém estiver andando fora da visão, apagar do seu próprio bolso. Aleluia. Não, eu não quero cumprir a visão de Deus para a minha vida. Eu não quero estar inserido numa visão celestial, em um propósito divino. Está tudo certo, fique à vontade. Mas tudo vai ser você que vai bancar. Aleluia. O livro de Jonas, no capítulo 1, no verso 1 ao 3, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas. Quem que falou com Jonas? Fala assim: o Senhor, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha o que diz: Jonas se dispôs, mas não para o cumprimento, mas para fugir. Aleluia. Deus disse para Jonas: Jonas, cara, dispõe-te, vai até Nínive e prega lá. Aí Jonas se dispôs, não para ir para fazer o cumprimento da visão celestial, mas se dispôs a fugir. E aí olha o que acontece. Jonas se dispôs para fugir, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Fala assim comigo: pagou a passagem dele. Quem não está numa visão celestial vai ter que pagar do próprio bolso. E aí o que aconteceu? Todo mundo que estava naquele barco quase que morreu, porque alguém fora da visão, fora da vontade de Deus, estava lá naquele barco. Eita, aleluia. Ao passo que o contrário também é diferente. Lembra quando Paulo disse lá em Atos 26? Ele disse assim: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial? Algumas coisas ele teve que passar para chegar lá. E depois mesmo dessa afirmação em Atos 26, em Atos 27, Paulo foi preso. E aí eles pegaram e colocaram Paulo num navio e iam levar ele até outro lugar. E aí eu estou contando aqui para a gente ganhar tempo. A gente sabe o que aconteceu. Paulo disse: não é bom a gente sair nesse tempo, vamos ficar. Mas o dono do navio lá, né, disse que não deu bola para Paulo. Falou: vamos viajar assim mesmo, não tem problema não. E aí acontece que veio de repente um vento lá chamado, tinha até nome o vento. Eu não sei se você já passou por essas coisas, que de repente vem um vento sobre a sua vida, coisa que tem até nome. O vento lá chamava Euraquilão, está lá em Atos 27, você pode olhar. De
repente vem umas contas aí que tem até nome, você até já sabe: Bandeirante, Sabesp, Riachuelo, cartão de crédito, aleluia, Hispânia Atacadista, não, como é que é o daqui? Chibata, não? Chibata, aleluia, e chibata nele, aí vai lá, compra e chibata, aí de repente se levanta um vento chamado chibata na sua vida, estou precisando de provisão, e o cartão chibata não está pago, e agora? Aleluia, vocês estão entendendo? Deixa eu te dizer, Paulo, ele não pagou um centavo para entrar naquele navio, sabe por quê? Porque ele estava inserido em um propósito divino, em uma visão celestial. A gente sabe o que aconteceu, o navio lá, começou aquele vento, todo mundo achou que ia morrer, a ponto de dias já, sem ver a luz do sol. Pensa na escuridão, um breu que não chegava um palmo na frente do nariz, todo mundo desesperado, achando que ia morrer. E aí, Paulo foi orar, deixa eu falar com Deus, é a melhor coisa que eu faço. Lá em Atos 27, e o verso 24, vamos ler do 23, lê aqui, vai aqui para mim, Marcelo, por favor, volta isso. Olha o que Paulo diz, falando para os marinheiros, né? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, no livro de Apocalipse, compara o pastor da igreja a um anjo de Deus. Quem já ouviu isso? Amém? Então essa noite, um anjo de Deus aparece para você hoje dizendo: não temas. Aleluia. Ei, ninguém que está nesse lugar vai morrer. Ninguém que está nesse lugar vai passar necessidade. As contas vão ser pagas. É o ano do mais e mais. Aleluia. Verso 24. Olha o que o anjo disse para Paulo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. 25. Aleluia. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. O que é isso? Quando Paulo estava naquele navio, todo mundo achou que ia morrer, ele foi orar para Deus e Deus disse para ele: ei Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, esse navio, ninguém vai se perder, sabe por quê? Porque você tem uma visão celestial para cumprir, você está inserido em um propósito divino, é preciso que você, Paulo, compareça perante César, e porque você está nesse propósito divino, ninguém desse barco vai morrer. Por isso eu disse, andar com quem tem visão, andar com quem está inserido no propósito é segurança. Ao passo que andar com quem está fora, quem estava lá junto com Jonas, é perigoso. Por isso a visão dita, por isso é fácil escolher. Por isso quem tem uma visão, é fácil decidir as coisas da vida. Vocês estão entendendo? Aleluia. Pastor, você não vai ler o texto da ceia? Não vou. Não vou ler 1 Coríntios 11, então lá o dia da ceia, não vou ler esse, pode saber, você já sabe. O que a gente vai fazer agora? A gente vai celebrar a aliança que Deus tem conosco. Sabe que culto de ceia, a gente isso é um memorial aqui mesmo, que a gente está celebrando a vida de Deus em nós. Eu gostei do que a Mama Sandra disse lá em Guará. Ela disse assim, às vezes a gente fala isso até para poder ilustrar que o pão, ele representa o corpo de Cristo, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esse pão agora, ele é o corpo de Cristo. Aqui não é o pão representando, a Bíblia diz que o pão é o corpo de Cristo. Então quando a gente comer desse pão, a gente vai estar sendo participante do corpo de Cristo. A Bíblia diz que esse tantinho de suco de uva aqui, ele não está representando o sangue, não, ele é o sangue de Cristo, que nos lava, que nos purifica. E nós celebramos essa nova aliança em que nós estamos inseridos, gente. Ei, se o ministério da letra teve a sua glória, a Bíblia diz que nós estamos em uma aliança superior com superiores promessas. Eu não sei quanto a você, mas eu me alegro pelo fato de saber que eu estou inserido numa visão, eu tenho uma visão a cumprir, e sabendo que a visão promove, a visão estabelece, a visão ela traz suprimento, a visão ela facilita, a visão ela encoraja, a visão patrocina. O último para encerrar, aleluia, Marcos no capítulo 10, no verso 27, Jesus, porém,
fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro disse para Jesus: Jesus, eu parei de cumprir a minha visão para cumprir a sua visão, e agora o que vai ser de mim? Eu parei de fazer os meus planos para fazer os seus planos, e agora o que vai ser de mim? Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa. Muitos têm planos de casa. Se a gente quiser, a gente pode ir lá para a parábola, que o cara deu a festa lá e chamou eles e disse: eu não posso ir porque eu comprei uma casa, eu não posso ir porque eu comprei um campo, comprei uma junta de bois. Tudo isso é lícito, e é o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Você vai trocar de casa, você vai trocar de carro, isso é lícito, mas isso é o cumprimento de estar inserido na visão. Isso não pode ser um impedimento para o cumprimento da visão. A visão tem que estar tão clara em nós, a ponto de eu estar disposto a deixar aquilo que eu mais queria por causa de Cristo, por causa da visão. E não que a gente vai precisar deixar, mas se existir em nós essa disponibilidade de deixar, Jesus disse para Pedro: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãs, ou irmãs, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que nessa vida receba 100 vezes mais. O maior nível de colheita, 100 vezes mais, porque decidiu deixar o cumprimento de uma visão pessoal para o cumprimento de uma visão celestial. Você está comigo? Nós vamos celebrar hoje então a ceia, que nós estamos inseridos nisso. Quem é que pode participar da ceia? Todo aquele que confessou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Pastor, eu estou aqui pela primeira vez, eu posso tomar a ceia? Claro que pode. Se você aceitou a Jesus, você pode, porque a gente não é primo, a gente é irmão, filho do mesmo Deus. Está comigo? A não ser se alguém aqui não confessou Jesus ainda como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e a gente pode resolver isso agora. Se tem alguém aqui hoje que ainda não fez essa confissão, pode levantar sua mão que a gente vai orar por você, e aí você já passa como a Bíblia diz, nasceu de novo, o Espírito Santo veio morar dentro, já posso agora, já sou parte da família de Deus. Está comigo? Tem alguém aqui hoje nessa condição, que quer desfrutar da visão, de ser inserido naquilo que Deus tem? Todo mundo que está aqui nasceu de novo? Quem já nasceu de novo, confessou Jesus, levanta a mão para me saber, aleluia. Então pronto, o que a gente vai fazer agora? Você pode estender suas mãos para cá, vamos orar, para que a gente possa ceiar aqui com o Senhor. Depois a gente vai ter um tempo de tomar um café junto ali, todo mundo. Mas eu quero te encorajar mesmo a que você saiba que você está inserido em um propósito divino, em uma visão celestial. Algo da parte de Deus está vindo sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. E não importa o tipo de pressão que a gente está passando, importa que a visão de Deus está clara para nós, a respeito do que Deus tem para fazer nesse lugar. Pai, obrigado, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e consagramos, Pai, esses elementos da ceia, no nome de Jesus, e declaramos, Pai, que o pão é o corpo de Cristo, o cálice que é o sangue do Senhor, e nós somos parte do corpo de Cristo, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e a Tua palavra se torna realidade para nós. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Justificados, pois, mediante Cristo, temos paz com Deus, e agora a gente pode chegar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Obrigado, Pai, porque isso é uma realidade para a nossa vida, em nome de Jesus. Os diáconos vão servir a ceia, nós vamos esperar uns pelos outros, enquanto a banda vai cantar uma canção, aleluia, aleluia.
Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Ei, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu gosto do culto de ceia. Para mim ele marca algumas estações, algumas coisas, sabe? Isso define para nós como um ponto de partida, um ponto de chegada em uma etapa, mas também um ponto de partida em coisas maiores, sabe? Eu quero encorajar você. Mas se você tem direção, você pode trocar o cálice com alguém. E às vezes a gente está desacostumado a trocar o cálice só para pedir perdão, alguma coisa. Não. Fala para essa pessoa uma palavra de encorajamento. Fala para ela, você está num bom lugar. Você está inserido em uma visão. Sabe, eu troco o cálice com todos vocês e declaro, você está no melhor lugar que você poderia estar. No lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, da maneira certa. Em nome de Jesus Cristo, se prepara para os seus melhores dias. Como a Maria disse, a sua melhor semana é essa que vai se iniciar agora. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Marcelo, se você puder colocar aquela música, eu declaro. Eu não sei como é que chama, mas a gente vai agora participar junto, né? E aí eu quero que a gente faça dessa canção uma oração. E você pense a respeito de algumas áreas da sua vida. E não fique falando a respeito do que você está vendo, porque isso é vista. Mas fala do jeito que você quer ver. Isso é visão, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você está pronto? Aleluia. Enquanto a banda vai cantar a canção, você pode comer do pão. Sobre cada mente e coração, eu sei que existe paz em tua presença. Declaro Jesus. Eu declaro. Eita glória, coisa grande. Aleluia. Você está pronto? Vamos tomar junto esse cálice. Representa o sangue de Cristo, de uma nova aliança. E vamos falar em nome de Jesus. Tudo já deu certo.
todas as coisas chegando para o lugar. Esse é o ano do mais e mais. Nós declaramos cura. Recebe cura, Sandra e Marcela. No próximo culto vocês vão estar aqui com a gente em nome de Jesus Cristo. Ninguém que está debaixo desse pastoreio, ninguém que está debaixo dessa visão vai passar necessidade. Quem precisa vender vai vender, quem precisa comprar vai comprar. Saúde divina chegando no seu corpo. Provisão está na visão. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vamos tomar dele todos. Aleluia. Fala. Jesus está acima de todo nome. Sobre altos montes, sobre a escuridão, e sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, e sobre a minha família, eu declaro o santo nome, Jesus.
Aleluia. Deus é bom, gente. Você está pronto para os seus melhores dias? A gente só vai dar alguns recadinhos aqui para encerrar. Quinta-feira a gente está de volta às 8 da noite. Depois, no domingo, na sexta-feira, né? Todas as sextas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a gente tem oração nesse lugar. Então, se você pode, passa por aqui. A Bel vai estar aqui com as meninas orando. E mesmo que você não possa vir às 7, mas você pode vir às 7h30, ou 7h45, ou 7h20, independente do horário. Das 7 às 8, elas estão por aqui. Então, eu encorajo você a passar por aqui. Domingo, fortalecendo a visão, lá em Guaratinguetá, né, às 9 da manhã. Eu gosto sempre de lembrar e dizer que sempre todo mundo está super convidado para estar lá, fortalecendo a visão. E depois a gente está de volta às 18 horas no nosso culto da família. Eu quero encorajar você a ver se a gente combina, que aí no domingo que vem, se todo mundo que pegou a camiseta pode vir vestido com a camiseta do povo mais feliz da terra, né, que a ideia dessa camiseta foi para que a gente arrecadasse fundos para o pagamento dessa placa. Então, se você ainda não pegou a sua, pode procurar ali a Maria ou a Luciana, e aí você pode fazer isso. Se tiver a imagem da camiseta, pode pôr aí via Pix, via dinheiro. Aí tem, né? É que eu não sei se tem muito, não. A Bia tá ali, vem aqui, modelo. Vem aqui já, a Bia e a Tainá, que eu quero orar por ela também, que foi aniversário dela, aleluia. Vem aqui, por favor. Vem, Bia, você é modelo agora. A Bíblia diz que você é modelo de Cristo, aleluia. Vem desfilando. Vem assim, aleluia. Tá vendo, gente? Vem aqui. Vem também. Essa aqui, ó, a camiseta do povo mais feliz da terra, aleluia. Aí tem o modelo feminino, né, que é bata, assim que fala, Maria, bata. E o modelo masculino, que é a camiseta de macho, aleluia. Você procura lá o seu tamanho, tá bom? E se não tiver, a gente pode, dependendo do número de pessoas que quiserem mais brigadeiro, a gente comentar mais. A gente vai orar pela Tainá, mulher de Deus, e inspira bastante essa mulher, esse casal, viu? Vocês, eu me lembro quando chegaram aqui, aleluia. Na verdade, eu lembro de cada um, viu? Não vou falar ainda não, mas ela me inspira. E eu quero te honrar aqui na frente de todos, porque você, seu marido, sua família me inspira pelo fato de vocês terem recebido da parte de Deus aquilo que vocês estavam crendo tanto, e vocês ainda creem comigo com a Maria, a ponto de que eles nos deram um berço de presente. Isso é alguém que tem uma visão. E eu recebo da sua vida. Eu sei que eu vou orar por você agora nesse aniversário. E depois, se a gente orar, você pode procurar ela, dar um presente para ela. E aí a gente vai sair por essa porta. E lá no fundo vai ter o nosso café da comunhão. Todo mundo que está aqui está super convidado. Não vai embora sem cumprimentar. E pelo menos umas 500 pessoas. E sem passar ali no fundo para a gente tomar um café. A gente vai orar aqui, já vai consagrar as coisas lá. E a ordem é mulheres e crianças primeiro. E aí depois os machos velhos podem ir para a mesa, tá bom? Mas a ideia é essa, que todo mundo tem para todo mundo, amém? Sempre tem. Você pode estender suas mãos para cá, Pai, obrigado pela vida, Pai, da tua filha, essa mulher de Deus. Nós cremos, Pai, em favor de Deus sobre a vida dela. A boa e poderosa mão do Senhor alcançando ela, surpreendendo ela, Pai, com a sua bondade. E ela sendo mesmo, Pai, acrescentada, provida e promovida, Pai, pelo reino de Deus. Muito obrigado, Pai. Nós declaramos ela correndo sua carreira, cumprindo seu chamado. E os melhores dias, Pai, da vida dela, bem diante dela. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pai, obrigado pela mesa. Nós oramos pela mesa do nosso café. Declaramos consagrados todos aqueles alimentos pela oração e pela palavra no nome de Jesus. E declaramos que nunca vai faltar na nossa mesa e dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças. Amém. E graças a Deus. A gente se vê lá então, gente. Pode passar por aqui.